Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar sobre o tema grids e a gente vai fazer a avaliação de alguns cartazes de cinema onde todas as evidências nos levam a crer que eles foram concebidos e compostos com a utilização de grid dinâmico. A gente vai utilizar a afirmação de que são constatações porque a gente não pode afirmar que os designers que fizeram essas composições usaram exatamente o método que a gente vai colocar aqui na nossa análise. Mas todas as evidências vão nos levar a crer que tem uma relação muito grande com o que a gente vai apresentar aqui hoje. Então a gente já está aqui na tela do nosso navegador com o pôster do filme Esperando os Bárbaros, com o título original Waiting for the Barbarians. Então a gente vai fazer a avaliação e o que eu vou fazer é que eu vou puxar aqui essa imagem já para dentro do Photoshop. Vou fazer aqui o ajuste do perfil de cor. Por se tratar de uma imagem de internet, a gente vai utilizar aqui o perfil sRGB. Então a gente já tem a cor agora corrigida aqui dentro do Photoshop. Uma coisa que eu vou adiantar aqui para vocês é que a gente vai utilizar aqui o que eu chamei de grid mágico. Eu criei aqui um arquivo que vocês vão poder fazer. Vocês que são alunos do Criatividade Mágica vão poder fazer o download desse grid e vão poder utilizar ele nas suas composições e nos seus trabalhos. Então eu vou abrir aqui esse arquivo. O link vai estar aqui abaixo do vídeo para você que é aluno do Criatividade Mágica. E trata-se aqui do grid mágico. Então o grid mágico ele já está aqui com as linhas aqui diagonais e por se tratar de um objeto inteligente, vocês vão poder clicar aqui, dar 2 cliques aqui na miniatura e vocês vão ter acesso aqui para que vocês, querendo, vocês possam ativar aqui as linhas verticais e também as linhas horizontais. Eu vou deixar desligado aqui, mas já alerto que quando vocês fizerem o download, se vocês derem 2 cliques lá no thumbnail da camada, vocês vão poder observar que vocês vão poder editar e adicionar aqui as linhas horizontais e as linhas verticais. Então, eu vou aqui copiar com Ctrl+C para os usuários de PC e Command+C para os usuários de Mac. Vou fechar aqui esse arquivo e vou colar aqui sobre o cartaz. Vou posicionar ele aqui no corner inferior e vou com Ctrl+T para os usuários de PC e Command+T para os usuários de Mac, vou fazer aqui a adequação do formato para deixar ele exatamente sobre os corners aqui. Então eu já tenho a aplicação aqui do grid mágico, do grid dinâmico, e eu posso vir também aqui em View, Guias, Novo Layout de Guia, e vou aqui colocar 3 colunas e colocar 3 colunas e 3 linhas para que a gente possa ter aqui. E observem que a gente já tem aqui, quando a gente faz a sobreposição da regra dos terços aqui, a gente vai observar que os 4 pontos de interesses aqui já estão exatamente coincidindo com as nossas linhas diagonais. Então, se eu não tivesse feito a colocação da regra dos terços aqui, utilizando 3 colunas e 3 linhas, eu poderia adicionar essas linhas guias fazendo a coincidência dessas linhas exatamente aqui nos pontos de interseção dessas linhas diagonais, que elas vão me dar exatamente a regra dos terços. Então, observem que a gente já tem aqui, com essa simples colocação do grid, a gente já tem uma definição aqui muito clara de algo que orientou esse designer para essa composição. Observem que a gente tem aqui exatamente uma forma triangular, eu vou desabilitar aqui, vou apenas colocar aqui algumas linhas guias verticais aqui no centro, para que a gente possa fazer uma avaliação construtiva dessa composição que foi feita por esse designer. Então, se eu puxar aqui, colocar uma linha aqui, e eu vim aqui do topo, na parte central, puxando aqui para o corner inferior esquerdo, e também puxando aqui do corner inferior direito até a linha do topo, a gente vai ver uma formação triangular ou um grid de pirâmide. Eu vou aumentar aqui a espessura dessas linhas para que a gente visualize de uma forma melhor. E a gente vai observar de uma forma muito clara, muito evidente, que essa lógica pode sim ter sido utilizada pelo designer para a definição desse ponto de interesse nessa composição dessa imagem, que ficou uma imagem muito bem composta, muito interessante. Eu vou voltar aqui com
com o grid mágico aqui, o grid dinâmico, para que a gente observe outros pontos aqui que a gente vai ter de interesse para o nosso estudo. Então, ó, se eu colocar aqui, nesse ponto aqui de cruzamento de linhas, a gente vai ter uma definição muito clara desses demais pontos que foram definidos aqui pelo designer. Então, eu vou colocar uma outra aqui, ó, e a gente vai observar que a gente tem essa definição do limite aqui da cabeça desse ator, exatamente seguindo essa linha. Se nesse mesmo ponto aqui eu colocar outra linha no lado oposto, eu vou ter uma limitação aqui, está exatamente dentro desse campo. Se eu fizer a colocação de uma outra linha aqui, ó, nesse outro ponto aqui, eu vou ver como eu estou tendo um alinhamento dos olhos desses três atores aqui, muito bem definido por essa linha. A mesma coisa se a gente observar essa maneira como essa linha diagonal aqui, ela define os caracteres que estão aqui com o elenco e a ficha técnica do filme de uma forma muito clara. Assim como, exatamente aqui no centro, eu tenho a limitação aqui da parte superior do título do filme e exatamente aqui no ponto central eu tenho essas informações aqui da composição dessa imagem. E assim a gente vai vendo que todas essas demais linhas, elas servem exatamente de ajuste para definir campos e colocar cada coisa aqui no seu devido lugar. Então você observa que tem uma coerência muito grande entre esses elementos. Se eu puxar uma linha aqui desse lado esquerdo para esse ponto aqui do centro e a mesma coisa eu fizer daqui para cá, você veja que eu tenho uma hierarquia dessas informações obedecendo cada um desses pontos que a gente definiu. Então, uma linha vertical aqui, ó, nesse ponto de interseção, e a mesma coisa no lado oposto, eu vou ter exatamente aqui o ponto onde está os narizes aqui desses dois atores, né, que são o Keanu Reeves e esse outro ator aqui, que deve, aliás, o John Depp, e esse outro ator aqui, que provavelmente deve ser o Robert Pattinson. Eu não tenho a certeza, mas provavelmente deve ser o Robert Pattinson, esse outro ator aqui. E assim a gente vai vendo que todos esses outros pontos têm uma razão para eles estarem aqui, eles não foram colocados de uma forma aleatória, e a gente vê que todos esse cruzamento de linhas aqui, eles serviram de orientação para que a gente tivesse uma composição harmônica nessa imagem final. Então a gente vai ver aqui uma outra imagem, eu tenho aqui uma outra imagem da série 1899, recém-lançada pela Netflix, e a gente vai colocar aqui também dentro do Photoshop. Vou fazer a mesma coisa aqui, colocando aqui o grid dinâmico, ou o grid mágico, que vocês vão poder acessar aí o download e colocar ao seu dispor, para que vocês possam utilizar isso também nas suas composições. E a gente vai observar aqui que quando eu faço a adequação aqui de formato, o grid mágico, o grid dinâmico, que vocês vão poder baixar, ele tem essa flexibilidade de vocês ajustarem ele a qualquer formato que vocês definam para as suas composições, e eu acredito que vai ser muito útil para a utilização dele como uma ferramenta que vai facilitar o seu equilíbrio, a harmonia das formas que você vai definir nas suas composições. Então, a mesma coisa eu vou aqui já de cara enxergar, né? Observem que esse triângulo aqui que compõe esse buraco aí no mar, né, para onde se dirige aqui o navio, ele tem exatamente o seu canto inferior, o seu vértice inferior, exatamente aqui no ponto onde essas linhas se cruzam. Então, vou puxar aqui uma linha guia e a gente deixa isso muito claro, muito evidente, de que essa lógica foi aplicada para essa composição. A mesma coisa se eu fizer aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tem aqui o limite superior do triângulo. A mesma coisa eu tenho aqui o limite onde está o navio, e assim sucessivamente eu vou encontrando todos os pontos aqui de interseção que foram utilizados provavelmente nessa composição desse cartaz, e que a gente vê que deixa muito claro que houve uma orientação, houve uma lógica para a aplicação de cada uma dessas posições definidas aqui pelo designer para definir as formas e definir as proporções dessa composição. Quando eu puxo essa linha guia horizontal para esse vértice aqui, onde essas duas linhas se cruzam, eu tenho exatamente a base aqui
desse texto que foi colocado aqui sobre o nome da série, que é 1899. E aí a gente deixa muito evidente todos esses pontos, né, que foram definidos aqui. Ó, se eu puxar aqui uma outra linha guia aqui, nessa interseção, eu vou ter lá o limite da linha do horizonte, onde o mar termina e começa aqui o céu, e a gente vê com todas essas evidências que não se trata, né, de uma simples coincidência, de ter algo totalmente casual nesse design. A gente percebe claramente que essa estrutura ela pode sim ter sido utilizada e que definiu todas essas formas e esse equilíbrio visual para esse cartaz. E agora a gente vai analisar essa outra arte aqui desse cartaz, dessa fantástica franquia criada por George Lucas, que é Star Wars. Então vocês percebem aqui que a gente tem um design muito minimalista e que vai servir de base para que a gente veja também a aplicação de estruturas de grids dinâmicos nesse tipo de cartaz aqui, nessa arte que é simplesmente, na minha opinião, fantástica. A gente tem apenas aí o logo da série, né, Star Wars, da série de filmes, e a gente tem a Estrela da Morte ali quase que no centro. Então a gente vai aplicar aqui o grid dinâmico e a gente já começa, como já viu anteriormente, a gente já começa a ver uma estrutura aqui que foi definida para fazer esta composição e ter esse resultado final, que na minha opinião é incrível, né? Por ser uma peça minimalista, eu gosto muito de design minimalista, e a gente vê que tem uma estrutura aqui muito interessante. Então a gente vai começar a puxar aqui as linhas guias para identificar aqui os pontos e a gente começar a estudar, né, tentar entender qual foi a lógica utilizada aqui pelo designer para utilizar esse recurso na definição do posicionamento de cada um dos elementos nesse cartaz. Então eu já puxei aqui o centro, vou puxar mais uma linha guia aqui para esse ponto aqui de interseção dessas duas linhas diagonais e observem que aqui eu já tenho exatamente o topo aqui da Estrela da Morte. A gente observa que ela está um pouco além do centro, né? Ela está na primeira metade superior do nosso pôster, e a gente observa aqui que existe uma definição aqui de uma perspectiva desse logo. Ele aconteceu, será que ele aconteceu de uma forma também aleatória? Vamos puxar aqui uma linha guia para esse ponto de interseção aqui dessas duas linhas diagonais, e a gente já observa que o topo do logo aqui ele foi colocado exatamente no alinhamento desses dois pontos. A gente vai observar também que se a gente puxar uma linha guia aqui vertical e fizer a interseção dela com esse ponto aqui, a gente já vai ter quase que a definição ali do corner, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Então eu vou tirar isso daqui, vamos puxar uma outra linha guia aqui e a gente vai posicionar essa linha guia aqui nesse ponto de interseção aqui, ó, dessas duas linhas diagonais aqui, essa linha que vai lá para cima e essa linha que vem para esse ponto aqui. Então a gente já tem uma definição agora mais clara. Então eu vou só ajustar aqui, porque ela não ficou exatamente no ponto onde as duas linhas intercedem. Tá? Ok. E aí a gente vai puxar agora aqui uma outra linha guia para esse outro ponto aqui, ó. A mesma coisa, do lado oposto, a gente vai colocar a outra linha guia aqui. Então se eu utilizar agora a definição de como foi construída essa perspectiva aqui para a colocação do logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei aqui dessa linha guia horizontal, onde esses dois pontos aqui têm a interseção, e eu vou puxar para a parte inferior também esse mesmo ponto aqui, ó. Então eu observo que aqui a gente já tem o espelhamento desse ponto que foi definido aqui para a Estrela da Morte. Então, se eu puxar agora aqui uma linha diagonal desse ponto aqui para esse outro corner, vou lá, encontramos aqui o ponto que foi definido aqui para essa perspectiva do logo. E assim a gente vai também encontrar os outros pontos aqui que foram definidos aqui pelo designer, provavelmente utilizando uma estrutura ou igual a essa, ou muito similar a essa, mas provavelmente foi alguma coisa muito nessa linha, e a gente vai puxar as outras linhas guias aqui, para que a gente possa definir aqui os pontos que foram utilizados aqui provavelmente pelo designer, para fazer a colocação aqui dos logos das empresas aqui embaixo,
bem como a gente tem todos aqui os outros pontos que foram também utilizados para, se a gente puxar essa linha horizontal aqui, onde a vertical cruza com a diagonal, a gente tem exatamente o ponto onde ficou definido aqui a colocação, o topo aqui dos logos que estão no rodapé desse cartaz. Então a gente vai observar aqui também, eu fiquei muito curioso também para saber qual foi a definição aqui de centro dessa estrela da morte. Então se eu puxar aqui uma linha diagonal, ó, exatamente aqui para esse ponto onde essas duas linhas vão interceder, a gente vai encontrar aqui o eixo, né, da estrela da morte, onde ele foi colocado o seu centro para a definição do seu diâmetro, tendo como base, novamente aqui, ó, se eu puxar outras duas linhas guias aqui verticais, o ponto onde as duas linhas aqui, a diagonal com a horizontal, elas se cruzam, eu tenho aqui agora exatamente o centro da estrela da morte que ficou dentro desse espaço. Então vocês observam que existe uma, só para completar aqui, ó, quando a gente pega essa outra linha aqui, ó, horizontal, e a gente cruza aqui com a diagonal e a vertical, a gente novamente encontra aqui o topo da ficha técnica aí do filme. Então vocês vão observando que a gente vai se familiarizando aqui com a utilização desse tipo de estrutura e fica muito claro, muito evidente que existe uma correlação, existe uma estruturação, não existe o acaso. Vamos ver aqui mais um cartaz aqui de filme e vamos puxar para cá e vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito nos demais. Vamos colocar aqui o nosso grid mágico, mais uma vez, grid mágico esse, relembrando que vocês vão poder baixar aí no link que está abaixo do vídeo, e a gente vai fazer a sua colocação aqui, como eu falei anteriormente, a gente tem a flexibilidade de adaptar o formato do grid mágico, aí do arquivo que vocês vão baixar, para qualquer que seja o formato, também para formatos horizontais, formatos square, ou seja, formatos quadrados, a gente vai ter. Então, mais uma vez, gente, a gente está observando que existe aí, né, toda uma estruturação, a mesma coisa, a gente vai identificando aqui os pontos, vai fazendo o ligamento aqui de linhas guias aqui com os pontos de interseção, e a gente observa de uma forma muito clara, quando a gente observa a sobreposição aqui do grid, como tem toda uma lógica aqui aplicada, tem toda uma fundamentação, não é algo simplesmente ao acaso, a gente mais uma vez vai repetindo aqui, vai vendo todos os pontos aqui sendo identificados, qual foi a lógica utilizada para esse tipo de composição, e fica claro o quanto esse tipo de estrutura ele nos ajuda. Se eu puxar uma linha guia daqui, ó, para essa outra extremidade, veja como a gente tem o alinhamento claro ali do limite da cabeça da modelo nessa composição. A mesma coisa vale para os galhos de árvores aqui, a colocação do personagem central aqui, nesse ponto. Quando a gente puxa uma linha guia aqui, para esse ponto aqui de cruzamento dessas linhas aqui diagonais, a gente tem esse limite aqui da linha do horizonte que foi definido, o ponto de interseção aqui que define a colocação aqui da carruagem, a mesma coisa os caracteres aqui com o nome dos atores, ó, quando eu puxo aqui a linha guia vertical, como fica muito claro aqui a estruturação que foi dada a esse tipo de composição. E aí a gente vai ver vários e vários outros casos, e aí você pode me fazer um questionamento muito interessante para esse tipo de aplicação. Você pode dizer assim: Jackson, você está dando uma viajada legal aí na maionese, está vendo aí cartazes de filmes, mas a minha realidade, cara, é outra. Eu não trabalho com composição de cartazes de filmes, é um mercado muito restrito, eu não vou ter aplicação desse tipo de estrutura para os meus trabalhos publicitários. Será? Será que a gente não identifica esse tipo de estruturação também em grandes trabalhos publicitários e que pode contribuir para a evolução do seu trabalho como designer, mesmo que seja para social media, que seja para publicidade e propaganda tradicional? A gente vai agora observar aqui outros pontos também. Será que tudo isso foi coincidência? Vejam como a gente tem novamente a estruturação
do grid dinâmico aplicado a um anúncio, né, da Tabasco, que tem aí uma genialidade, né, porque ele faz essa é uma sequência de anúncios que faz alusão a outras marcas, mas chamando fazendo uma adequação para a divulgação da Tabasco. Então a gente vai ver uma outra dessa mesma série aqui, ó, fazendo uma alusão ao Red Bull, e vejam aí, eu vou deixar que vocês vejam, eu vou colocar todas essas imagens aqui abaixo do vídeo, para que vocês possam também baixar essas imagens, vocês fazerem as suas próprias avaliações, levar em consideração tudo que a gente viu aqui de estruturação, de como a gente vai blocar e a gente vai definir todas essas posições, e para que vocês possam também utilizar isso como um elemento de estudo e ver que a gente tem largamente utilizado aqui na publicidade e na propaganda a utilização dos grids, né, dos grids dinâmicos. Então vocês vejam como tudo aqui tem uma correlação, como eles estão totalmente bem distribuídos, como estão dentro de áreas que foram definidas por esse tipo de estrutura, muito provavelmente, né, eu estou sempre fazendo questão de dizer que é muito provavelmente, porque seria muita coincidência a gente fazer a sobreposição do grid dinâmico em todos esses trabalhos, né, a gente observar como cada um dos elementos aqui ele está muito bem definido, né, quando a gente vê aqui a colocação de uma linha vertical aqui, como esse ponto de interseção aqui dessas duas linhas, da linha diagonal com essa linha horizontal aqui, que definiu esse ponto do centro aqui da logo, né? Observem que aqui a gente tem uma composição que tem esse detalhe aqui que promove uma simetria dentro de uma composição de um layout que está totalmente simétrico, mas ele quebrou essa regra aqui, mas fez isso de forma estruturada, não fez isso de forma aleatória, não foi uma simples coincidência, não foi um detalhe de dizer assim, ah não, jogou tudo aí e tudo se encaixou de uma forma meio que por milagre, meio que ao acaso. Não, não é isso, e a gente observa que essa estrutura, ela permite fazer com que você tenha essa harmonia, tenha esse trabalho tão bem feito. Veja a inclinação aqui da tampinha aqui que está do lado de fora, ela seguiu exatamente a linha. Quando a gente vê aqui que ele optou por fazer um trabalho aqui com uma característica de quebrar a simetria, a gente também observa essa quebra da simetria aqui, ó, nesse ponto, mas ele está também totalmente dentro de um ponto aqui de interesse, de um ponto de interseção. A mesma coisa com essa outra cerejinha aqui que está do outro lado. E ele quebra a simetria, esta simetria, na verdade, com uma lógica aplicada. Não foi simplesmente também, novamente, ao acaso, né? Então você vê que aqui a gente tem essa cerejinha exatamente nessa linha guia aqui vertical, a mesma coisa essa outra aqui, e a gente vai identificando esses pontos. Então, baixem essas imagens, deem uma estudada, observem com um pouco mais de atenção, tirem suas próprias conclusões, usem o nosso grupo de Telegram para promover alguns debates, algumas discussões que vai enriquecer o processo, e a gente continua vendo aqui outros e outros trabalhos. Todos eles a gente vai ver a identificação de como cada item foi colocado, de que maneira as inclinações foram orientadas, de como cada um dos elementos aqui foram proporcionalmente colocados nesse layout, e a gente vai vendo todas essas imagens aqui e vai observando essa lógica, né? O quanto isso pode nos trazer um resultado final muito mais agradável, muito mais confortável, né? A gente observa que é um layout muito interessante. Eu vou colocar aqui numa pasta para a gente ver com e sem a aplicação do grid, para que a gente possa ver. Veja o quanto isso é lindo, é uma composição super interessante, a gente tem uma leitura muito clara, a evidência que está o produto, a forma como está bem distribuída a inserção dos caracteres aqui nesse layout, e quando a gente coloca aqui a sobreposição, a gente vê que seguiu toda uma lógica, teve todo um cuidado aqui de uma distribuição espacial, obedecendo
módulos ou campos distintos, mas que promove um resultado visual muito agradável e que dá uma distinção muito grande ao nosso trabalho. Então a gente não está com deduções aleatórias também, a gente está muito embasado, tendo aqui todo esse cuidado de fazer essa análise de cada um desses layouts, como a gente fez com os cartazes de filmes, para que a gente possa ver o quanto isso pode ter uma participação e uma contribuição distintiva no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então a gente vê aqui um outro anúncio também com uma característica minimalista, um fundo predominante neutro, né, aí um cinza, não é exatamente um branco, mas a gente vê também que toda essa estruturação foi utilizada para definir cada um dos elementos nessa cena. Ele não está aí de forma jogada, de uma forma desorganizada, né? A gente observa o quanto teve aí um trabalho de estruturação, uma lógica aplicada para esse layout. E aí a gente segue vendo aqui mais alguns layouts. Eu tive cuidado aqui, tem vários, eu vou colocar todos eles aqui para que vocês façam o download dessas imagens, possam observar, possam estudar e possam, como eu falei anteriormente, tirar as suas conclusões em relação a esse tipo de lógica, a esse tipo de raciocínio que demonstra ser algo muito interessante para ser utilizado e que a gente pode utilizar sim no nosso dia a dia de uma forma muito tranquila. Ó, se eu pegar aqui uma linha diagonal, ó, eu puxar daqui para cá, ó, veja como eu tenho um alinhamento ali do dedo da modelo ali, da extremidade da mão da modelo, de uma forma muito evidenciada, de uma forma muito clara, né? Se eu puxar uma outra linha guia aqui horizontal para esse ponto de interseção, eu vejo que delimitou aqui o topo dos caracteres aí do anúncio. A mesma coisa a gente vai vendo aqui nesses outros pontos, ó, essa linha diagonal cruzando com a linha vertical, que serviu de suporte ali para ancorar essa frase aí que destaca a característica da Tabasco, né, como não toque, né, assim, uma coisa que é quente, falando da temperatura e da pimenta Tabasco. Então deixa muito evidente que a gente tem uma estruturação muito bem definida, muito bem trabalhada e que dá toda uma diferenciação ao design, né? Ele não tem coincidências aqui, né? Tem uma técnica muito apurada e que é um exercício, né? Exercitar o uso dessa técnica é que vai fazer com que a gente domine, né? O estudo e a prática faz com que a gente incorpore isso e até automatize, né? A gente começa a perceber o quanto isso vai sendo incorporado. É como dirigir um carro, né? Quando a gente começa a dirigir um carro, a gente não tem a noção exata, né? E a gente vai lá olhar para a marcha, vai olhar para o pedal do freio, o pedal do acelerador, e quando a gente incorpora isso, a partir do exercício, a partir da prática, a gente automatiza e a gente não olha e a gente está lá passando marcha, acelerando, freando, fazendo o que for necessário para dirigir o carro. Então a mesma coisa é com esse tipo de técnica. A gente, no primeiro momento, pode achar, Jackson, isso é uma coisa meio louca, esse número de linhas, essa história toda, mas quando a gente começa a incorporar isso, né, a gente tendo como base, como eu falei anteriormente, a regra dos terços, a gente já começa a observar aqui, ó, quando a gente faz o cruzamento das linhas, a gente obtém essa linha do terço. Quando a gente vai fazendo essas subdivisões, a gente vai tendo uma lógica e um domínio desse espaço a ser utilizado para o preenchimento com os elementos que a gente vai utilizar na nossa composição. Então a gente vai ver inúmeros casos aqui, ó, esse anúncio aqui da McDonald's, o quanto também é um design minimalista, mas o quanto isso está bem estruturado, o quanto isso está argumentado, e a gente pode ver aqui que é irrefutável, é indiscutível, né, a gente vê que tem uma estruturação, que tem uma lógica, que tem um sentido e que promove esse tipo de resultado, né? Então a gente vê que a criatividade associada com a técnica, ela vai ter um poder, né, de diferenciar o seu design de uma maneira muito poderosa. Então isso faz toda a diferença, a forma como você
passa com tranquilidade a fazer a sua composição e a entregar para o seu cliente um resultado que é muito distintivo. Eu gostei muito desse anúncio aqui também da Leis, é um anúncio fantástico, a gente vê novamente aqui as correlações, todas elas aqui definidas, né? Cada elemento aqui agrupado dentro de uma distribuição que foi muito bem construída pelo artista gráfico que fez esse tipo de trabalho, um trabalho excepcional. Aqui a gente vê um outro caso também de um design minimalista, né, que ele é meio que um alt type com um pack shot aqui no centro inferior do anúncio, mas a gente vê novamente a utilização de uma estrutura que definiu toda a colocação desses elementos aqui nessa cena. Então vai estar aí esses arquivos, essas imagens todas para que vocês possam fazer uma extensão dessa aula e ir além, né, e tirarem as suas próprias conclusões. E aí, mais um caso, mais uma demonstração muito evidente do uso dos grids dinâmicos, também em um outro anúncio. E aí eu estou fazendo questão de mostrar todos esses anúncios para vocês, para que vocês percebam o quanto pode ser interessante no seu uso diário, você fazendo o seu design voltado para social media, para publicidade, como eu já falei, e como tudo isso pode ser muito bem explorado, pode ser muito bem utilizado, para que você faça a utilização e dê mais flexibilidade à sua criação, mas também mais consistência, mais tranquilidade na hora de criar. Esse outro anúncio é um anúncio interessantíssimo da Volkswagen, e vocês observam aqui, ó, até tracei essa linha preta aqui, né, que foi definida a partir do ponto de interseção aqui, ó. Essa primeira linha diagonal, com essa outra linha diagonal, quando eu coloco aqui, ela me delimita o ponto que foi ocupado pelo saquinho plástico aqui com o peixinho dentro. A mesma coisa no canto oposto aqui, né, no lado oposto, a gente coloca. E quando a gente pega essa linha aqui e a gente faz o cruzamento de uma diagonal com uma vertical, a gente encontra esses dois pontos aqui, ó. E quando a gente traça uma linha diagonal aqui, nesses dois pontos novos que foram encontrados a partir dessas interseções de linhas, a gente vê como orientou, né, a colocação dessa, é uma perspectiva, digamos assim, mas de uma coluna aqui inclinada, nessa sequência de 3 saquinhos com porco-espinho aqui que quebra, né, essa lógica, e também como cada um desses elementos, ó, quando a gente faz a interseção dessa diagonal preta com essas outras diagonais que eu tenho aqui no grid dinâmico, a gente vai encontrar exatamente os espaços que foram colocados, os saquinhos plásticos aí com os peixinhos. Então, observem que tem uma total estruturação essa distribuição desses elementos aqui. Novamente, nada aleatório, nada coincidente, e apenas o uso de técnica, uma técnica muito incrível que permite, como eu falei anteriormente, um resultado muito superior. Vamos ver mais um caso aqui, um anúncio clássico, uma coisa fantástica, né, da Volkswagen, que a Almap BBDO sempre fez grandes anúncios, sempre fez peças memoráveis, peças que se tornaram clássicas, e esse aí do Fusca, né, um design hiper minimalista, mas que também a gente identifica toda a estruturação que foi utilizada aqui para esse anúncio. A mesma coisa em outro anúncio aqui da Volkswagen, a gente vai observar novamente a aplicação de um grid dinâmico aqui e que a gente tem um design também minimalista, mas uma peça que é fantástica, uma peça que fala muito e que tem, né, o seu espaço garantido na galeria dos anúncios clássicos, dos grandes anúncios da publicidade mundial. Então eu estou trazendo aqui para vocês peças de grandes artistas, grandes designers, né, que como eu falei anteriormente, provavelmente utilizaram esse tipo de estrutura, né, pelas evidências todas que a gente observa aqui, e a gente vai vendo que pode ser utilizado de múltiplas maneiras, de uma versatilidade muito grande, não é nada travado, e a partir do momento que a gente passa a ter esse contato, passa a ter esse tipo de estudo e observação, a gente vai identificar em outros trabalhos de outros artistas, e a gente vai ver que é muito útil essa ferramenta. Eu fiz questão de me aprofundar mais, de mostrar mais exemplos e de deixar todo esse material aqui embaixo do vídeo para que vocês
possam exatamente estar praticando esse tipo de exercício, identificando todas essas estruturas, essas modulagens que são feitas a partir do uso dos grids dinâmicos, para que vocês possam incorporar e utilizar isso nos seus trabalhos. Então, eu espero que isso contribua com uma evolução e que isso seja um ponto provocativo para que vocês pesquisem mais sobre esse assunto, para que vocês mergulhem um pouco mais nesse universo, e eu quero ver os resultados dessas estruturas, né, da utilização desses materiais no seu trabalho. A gente tem o nosso grupo de Telegram, eu espero que vocês passem a utilizar e passem também a analisar outros trabalhos, como eu provoquei aqui. A gente tem aí o Pinterest, tem aí o Behance, tem o ArtStation, tem o Dribbble, tem muitas e muitas plataformas onde a gente vai encontrar muito material que pode servir. Então, puxa a imagem para o Photoshop, aplica o grid mágico, que vocês vão fazer o download aqui, lembrando mais uma vez, e vocês vão poder tirar suas próprias conclusões, e eu quero ver lá no grupo do Telegram vocês mostrando o que vocês encontraram e como vocês estão assimilando o uso desse tipo de ferramenta. Lembrando também que na aula anterior, assim como nessa aula, temos links. Na aula anterior a gente tem links de livros sobre esse tema. Eu deixei lá alguns livros gratuitos, alguns materiais que a gente pode acessar tranquilamente no nosso navegador na internet, para que vocês possam se aprofundar mais sobre esse assunto, e eu quero ver o resultado disso daí na prática nos trabalhos de vocês. Aguardo, grande abraço, até a próxima!